Então, vamos continuar aqui justamente do que eu tinha falado, né? Então, a gente tem um escoamento dentro de um tubo, a temperatura da superfície está a uma temperatura constante, Ts, o fluido está entrando com uma vasomásica, com uma temperatura de entrada Ti, né? Uma temperatura de saída Tout, tá? A gente sabe lá da termodinâmica que a taxa de transferência de calor sempre pode ser expressa por essa equação, tá? M, vasomásica, Cp, calor específico, vezes um ΔT, que é a diferença entre entrada e saída. Então, um determinado corpo, né, uma determinada substância está entrando com uma temperatura, está saindo com outra, a gente consegue estimar a taxa de transferência de calor por aqui. Então, isso é sempre válido. Então, se eu perguntasse qual que é a taxa de transferência de calor e dessas temperaturas de entrada e saída, simples, tá bom? Só que tem uma outra maneira da gente calcular, que é o que a gente está aprendendo nessa disciplina, que é utilizando o coeficiente convectivo de transferência de calor. Por que a gente faz isso, né? Então, para conseguir estimar qual que vai ser a taxa de transferência de calor, né? Sem saber, por exemplo, algum dado aqui que foi dado no exercício. Então, vamos lá. Então, a gente tem que a taxa de transferência de calor é expressa como H, área de superfície, vezes a temperatura de superfície menos a temperatura no infinito. A temperatura da superfície seria a temperatura aqui da parede. A temperatura no infinito seria, nesse caso, a temperatura do meu fluido. Então, um fluido que está passando dentro. E aí surge a grande pergunta, né? Qual equação aqui, né? Qual temperatura de superfície menos temperatura no infinito eu vou utilizar? Vamos lá. Por quê? A temperatura de superfície é sempre constante, ok? E a temperatura no infinito, que é a nossa temperatura do fluido? Ó, na entrada é uma, na saída é outra. E no meio, em cada um desses pontos, também vão ser outras temperaturas, a temperatura do fluido. E daí eu tenho um problema. Por quê? O que eu vou usar aqui em T de superfície menos T no infinito, né, que seria a temperatura do fluido? Porque ela muda ao longo do escoamento. Então, não é a mesma temperatura. Posso utilizar uma média. Não funciona, tá? O resultado vai dar um pouco diferente, tá? Por mais que você utilize uma média entre entrada e saída, né, é uma estimativa que você pode fazer, os resultados, né, com base em resultados experimentais, não são adequados. Então, o que foi visto? Tá? Então, conseguiu-se verificar ao longo do tempo que é possível utilizar uma média logarítmica. Tá? Então, a gente usa uma média logarítmica das diferenças de temperatura, chamado ΔTml. Tá? Média logarítmica. Como assim? É isso aqui, ó. A gente agora vai estimar, para esse caso, onde a gente tem um escoamento dentro de um canal, por essa equação, a taxa de transferência de calor por convecção. Por quê? Porque só nesse caso? Porque nesse caso a temperatura do fluido é diferente entre entrada e saída. Quais que eram os outros casos que a gente estava trabalhando? Placa plana. A temperatura do fluido é sempre constante. Escoamento cruzado no cilindro. Também, a temperatura do fluido também é constante. E aqui, a temperatura está variando. Pode entrar a 80 graus Celsius e pode sair aqui a 20 graus Celsius. Tá? Então, nesse caso, a gente utiliza essa equação. É quase a mesma coisa, ó, HA vezes um ΔT. Só que ao invés de ser esse ΔT, é ΔTml, que é escrito como temperatura de saída, temperatura da superfície, menos a temperatura de saída, Ts menos TO, menos temperatura de superfície menos temperatura de entrada, Ts menos Ti, dividido pelo ln de superfície menos saída, dividido por superfície menos entrada, tá bom? Então, ao invés de utilizar um ΔT, uma temperatura média aqui, a gente utiliza isso aqui, porque o resultado realmente daí bate, tá? Se a gente utilizar outro método, daí o resultado não dá certo. Então, com base nessa equação 2, nessa equação 3 e nessa equação 1, tá? Consegue-se estimar, por exemplo,
qual que é a temperatura de saída, tá? Então, por que isso é importante? Pensa assim, ó, eu tenho aqui esse caso e eu quero justamente saber, eu preciso que o fluido saia aqui com uma temperatura de 80 graus Celsius, né? E ele está entrando com uma temperatura de 20, e aqui eu falo, vou deixar isso tudo uma temperatura de 100. Será que vai dar certo? Aqui eu consigo verificar qual que é a temperatura de saída com base no coeficiente convectivo, área superficial, M ponto, e temperatura de superfície e temperatura de entrada, tá bom? Então agora, nessa parte da disciplina, a gente vai utilizar escoamento interno no tubo, essas equações aqui para transferência de calor, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo, um exercício na verdade para vocês tentarem resolver, bem simples, tá? Então a gente tem aqui um lago congelado a uma temperatura mais ou menos a 0 graus Celsius, tá? E dentro desse lago está passando aqui um duto com óleo. O óleo está entrando a 20 graus Celsius com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ele vai percorrer dentro desse lago 200 metros e o diâmetro do tubo é de 0,3 metros. Tá? A gente considera que a temperatura da superfície do duto é a mesma da do lago, 0 graus Celsius. E o que eu quero saber é qual que é a temperatura de saída do óleo e qual que é a taxa de transferência de calor. Como que eu consigo fazer isso? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui vai ser o quê? Número de Reynolds, né? Justamente para conseguir calcular quem? H. Então, olha lá, temperatura de saída do óleo, essa é a equação. Tem a temperatura de superfície, que é 0 graus, tem a temperatura de entrada, tem um M ponto, né? A gente sabe que M ponto é igual ou V a área transversal do canal. Então eu consigo calcular o meu M ponto. Sei o CP, sei a área superficial, né? Quem que é a área superficial? A área superficial é a área de troca, né? Então 2πr vezes o comprimento L. A área transversal seria essa área aqui, né? Então, tem a área superficial, tem M ponto, tem CP, só falta calcular o H. Como que eu calculo H? Com base no núcleo, né? Então, eu calculo Reynolds. Laminar ou turbulento? Eu vejo lá. Se for laminar, ele é em desenvolvimento ou completamente desenvolvido? Se for turbulento, pronto, já tem uma equação que eu vou utilizar. Achei o número de a correlação, calculo e daí calculo o meu H. Calculei o H, consigo calcular a temperatura de saída. E a taxa de transferência? Posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer com base nessa equação ou eu posso fazer com base nessa equação. Não tem problema, porque agora eu sei a temperatura de saída para ir pegar aqui. Ou eu utilizo essa aqui, tanto faz. Beleza? Então, esse exercício é para vocês tentarem fazer em casa, tá? Aí na próxima aula eu mostro qual é o resultado, tá bom? Então, vamos tentar fazer, que não é muito difícil.